palavra de Deus diz assim, Apocalipse capítulo 2, do verso 18 até o verso 28. Ao anjo da igreja em Tiatira escreve: estas coisas diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao bronze polido. Conheço as obras que você realiza, o seu amor, a sua fé, o seu serviço, a sua perseverança e as suas últimas obras mais numerosas do que as primeiras. Tenho, porém, contra você o fato de você tolerar que essa mulher, Jezabel, que se declara profetisa, não somente ensine, mas ainda seduza os meus servos a praticar a prostituição e a comer coisas sacrificadas aos ídolos. Dei-lhe tempo para que se arrependesse, porém ela não quer se arrepender da sua imoralidade. Eis que farei com que ela fique acamada e trarei grande tribulação aos que com ela adulteraram, caso não se arrependam das obras que ela incita. Matarei os seus filhos e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda mentes e corações, e retribuirei a cada um de vocês segundo as suas obras. Digo, porém, aos demais de Tiatira, a todos aqueles que não seguem essa doutrina e que não conheceram, como eles dizem as coisas profundas de Satanás, não porei outra carga sobre vocês, tão somente conserve o que vocês têm até que eu venha. Ao vencedor que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações, e com cetro de ferro as governará e as reduzirá a pedaços como se fossem objetos de barro. Assim como também eu recebi a autoridade de meu Pai, e eu lhe darei ainda a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Vamos orar mais uma vez. Obrigado, Deus bendito, por tua bondade, graça e misericórdia. Obrigado por esta palavra endereçada à igreja que existia em Tiatira, uma igreja que estava correndo um risco muito grande de relativizar a sua fé. Uma igreja que tinha uma pessoa dentre a sua membresia que estava ensinando as pessoas a não tomarem os devidos cuidados com a sua espiritualidade. Que eles poderiam ser crentes, mas ao mesmo tempo se envolver com coisas das quais o Senhor não se agradava. Todos nós hoje, ó Deus, corremos ou incorremos no mesmo erro, no mesmo equívoco, de pensarmos que no domingo podemos ser uma coisa, mas durante a semana viver uma outra realidade. De no domingo cantarmos louvores ao teu santo nome, mas durante a semana os nossos lábios proferirem as piores coisas possíveis. Deus amado, tem misericórdia de nós. Abençoa-nos para que a tua palavra, que é viva e eficaz, ela possa de fato, Senhor Deus, penetrar em cada um dos nossos corações e proporcionar as transformações que são devidas, necessárias. Tu és um Deus santo e nós não podemos, ó Deus, brincar com isso. Que em cada alma possa haver temor. Assim nós te suplicamos, abençoa-nos, fala aos nossos corações. Nós te suplicamos, agradecidos no nome de Jesus. Amém. Vivemos em um tempo em que a palavra tolerância é altamente valorizada. Tolerar ideias, tolerar comportamentos, tolerar práticas. Mas surge uma pergunta essencial: até que ponto a tolerância é uma virtude? E quando ela se torna pecado, como que a gente lida com ela? Temos aqui uma igreja ativa, amorosa, cheia de boas obras, mas havia um problema sério nesta igreja. Ela tinha qualidades, ela tinha virtudes, mas ela estava tolerando aquilo que Deus condenava. Apesar dos elogios, vem uma advertência. Então o próprio Cristo se levanta para falar à sua igreja. E ele chama esta igreja ao arrependimento. Uma igreja que não estava situada numa cidade das mais importantes das 7 igrejas, talvez era a cidade menos importante, a cidade de Tiatira, mas uma cidade que tinha uma pujança comercial muito grande. Era uma das cidades, ou talvez a única cidade responsável por fabricar as roupas, as vestimentas
dos soldados do exército romano. Lembram-se que Lídia, conforme o texto de Atos 16, ela era vendedora de púrpura e ela era desta cidade, a cidade de Tiatira. Era uma representante comercial e Tiatira era altamente conhecida por esta movimentação comercial. Era uma cidade por onde passava vários negócios e interligados a ela. E isso fazia com que houvesse várias associações comerciais. Associações comerciais. Nós temos, por exemplo, a Associação Comercial de Osasco, né? E ali havia várias associações comerciais conhecidas como agremiações. Então, essas associações eram responsáveis por estabelecer a conexão com os comerciantes da cidade. Só que tinha um problema sério. Essas associações, elas estavam muito ligadas à adoração a outros deuses. Então, a cidade de Tiatira, ela tinha o Deus Sol que é o Apolo, e é por isso que Jesus, quando se apresenta a esta igreja, nós temos duas expressões interessantes, que Jesus é aquele que tem olhos como chamas de fogo. Porque naquela cidade, o Deus Apolo é o Deus que tudo vê. Mas é Jesus quem se apresenta dizendo, eu sou aquele que tudo vê. Mas ele é aquele que tem pés também como de bronze, ele não tem pés de barro. Isso aponta para um aspecto ou um atributo importante da pessoa do Cristo. Ele é o justo juiz. Então Jesus, ele se apresenta a essa igreja já estabelecendo de cara uma conexão com aquilo que era muito valioso naquela cultura. As adorações, não é? Que ali acontecia, e os comerciantes, para que eles pudessem, vamos assim dizer, ter o seu alvará de licença para funcionarem, eles tinham que atender aquilo que as agremiações estabeleciam. Então eles tinham que participar de determinados rituais, de determinados cultos a outros deuses, e isso trazia uma complexidade muito grande para os comerciantes cristãos, porque eles aprenderam que o Pai, Filho e Espírito Santo são únicos merecedores de todo louvor, de toda honra e de toda glória. E agora, como é que fica? Eles têm que comprar, eles têm que vender, mas as associações comerciais diziam, se vocês não forem, se vocês não adorarem os nossos deuses, isso vai trazer sanções a vocês. Então eles estavam diante de um cenário muito preocupante. Negociar a sua fé, relativizar a fé, ir lá, cultuar, participar de todas as comidas que eram oferecidas àquelas divindades e depois, quem sabe, no encontro de domingo dizer, Pai, perdoa-me, o Senhor sabe, eu precisava ir lá. Porque afinal de contas, se eu não fosse, a minha licença seria cassada, o meu comércio seria fechado, eu não poderia comprar e nem vender. Talvez eles poderiam pensar assim. Nós às vezes pensamos assim, a gente peca agora e pede perdão depois, né? A gente já peca por antecipação, confiando na bondade e na misericórdia de Deus. Eles poderiam, talvez, quem sabe, partir para algo desta natureza. Mas, irmãos, o fato é que, diante desta ameaça, desta dificuldade em que aqueles irmãos estavam se perguntando, que saída nós temos? Eis que surge dentro da igreja uma mulher, talvez simbolicamente, fazendo alusão a uma Jezabel do passado, esposa do rei Acabe, que induziu o povo de Deus à prática da idolatria ao Deus chamado Baal, não é? E essa expressão, ela estava associada a uma espécie de adultério. Quando o povo de Deus deixava de adorar só a Deus, eles estavam praticando a imoralidade. Por isso que talvez o fato de ter aqui imoralidade, talvez não seja necessariamente a prática sexual em si, mas talvez esteja associado com a questão deles estarem cultuando e adorando aquelas divindades. Surge então essa mulher simbólica, não é? Mas era uma figura real, trazendo ali ou estabelecendo uma proposta, uma solução para esse dilema, não é? E aí então que a palavra do Senhor vai se direcionar a esta igreja. Uma igreja que é chamada a ser fiel a Cristo,
ou uma igreja que talvez corria o risco de se deixar levar por aquela sedução e relativizar a sua fé. Você já ouviu aquele argumento que assim, meu corpo, minhas regras, não é? O que vale é o coração, que Deus não é um Deus moralista, não é um Deus legalista, e Ele nos aceita como somos, e a gente pode viver de qualquer jeito, a gente pode fazer qualquer coisa, que Deus não está preocupado com isso. Não é verdade, irmãos. Não é verdade. Não é um ensinamento condizente com as Escrituras, e esta palavra de Deus a esta igreja, ela vai provar que não. Então havia festas religiosas, havia práticas que não eram condizentes com os ensinos do Senhor. Então Jesus chama a sua igreja a pensar seriamente a respeito do que ela deveria fazer. Eu quero pensar aqui então sobre a fidelidade sem concessões diante do Senhor, que tudo vê, fidelidade sem concessões diante de um Cristo que tudo vê. E a primeira coisa está aí do verso 18 e 19, nós temos o Senhor que conhece perfeitamente a realidade da sua igreja. Então, Ele é o Filho de Deus, Ele é aquele que tudo vê, Ele é o juiz firme e justo. Então, Ele se apresenta dizendo estas coisas, diz o Filho de Deus. Essa expressão Filho de Deus, ela também estabelece uma conexão com a cultura daquela cidade, porque havia divindades que eles diziam que eram filhos de Zeus. Então havia divindades em Tiatira que eles atribuíam, elas dizendo, são filhos de Zeus. E Jesus aqui se apresenta dizendo, eu sou o Filho de Deus. Eu sou o próprio Deus. Não é? E esta é a única vez que este termo é usado em Apocalipse. Jesus, estas coisas, diz o Filho de Deus. Ou seja, esta afirmação se justifica pelo fato de existir na cidade dois deuses que eram adorados como filhos de Zeus. Então Jesus está falando, estabelecendo aqui uma conexão muito próxima com a cultura daquela cidade, com tudo que acontecia naquela cidade. E ele vai dizer que tem olhos como chama de fogo. São expressões assim que deixam a gente parecendo aquele cidadão do Quarteto Fantástico, né? Então ele tira os óculos assim e dispara raios poderosos. Mas a ideia aqui é daquele que perscruta, daquele que sonda, daquele que conhece, daquele que sabe, daquele que conhece mente e corações. Então é essa ideia daquele que tem chamas como de fogo e os pés de bronze polido. São imagens também, meus irmãos, tomadas de uma personagem ou de um personagem, de uma figura que vai aparecer no texto de Daniel, capítulo 6, verso 16. Você não pode ler o Apocalipse se você não se voltar para o Antigo Testamento, que vai fazer referências a vários acontecimentos. E aqui, então, essa figura, ela é tomada do texto de Daniel 10, onde um homem que aparece naquela visão, ele revela o juízo de Deus contra as nações pagãs. Então, a imagem do Cristo com olhos de fogo aparece também na descrição de Apocalipse 19, 12, como sendo o cavaleiro que julga e o cavaleiro que peleja. Então Jesus se apresenta àquela igreja dizendo, não há nada que está encoberto que não esteja totalmente descoberto diante dos meus olhos. Não adianta vocês participarem daqueles rituais, as ocultas, porque eu sei o que está acontecendo com a minha igreja. Eu sei o que vocês estão fazendo dentro da minha igreja. Eu sei as práticas que vocês estão cometendo. Eu sei de todas elas. Isso deveria nos assustar. Isso deveria nos preocupar. Saber que o Senhor da igreja, Ele conhece a realidade espiritual da sua igreja. Ele conhece a realidade espiritual de cada membro da sua igreja. Ele conhece a vida de cada um de nós. 24 horas por dia. Ele sabe o que se passa na nossa mente e no nosso coração, meus irmãos. E é isso que Jesus está aqui trazendo para aquela igreja. Ele tem pés como de bronze, é durável, é estável, é firme. E aqui nós temos também uma alusão àquilo que acontecia naquela região, porque havia uma indústria de bronze também na cidade de Tiatira. Havia vários artesãos naquela cidade. E Jesus então se apresenta aqui como o grandão, o todo-poderoso, aquele que realmente tem todo o poder e toda a autoridade. Então veja, irmãos. Uma igreja que é elogiada por sua fé, por seu serviço, por sua perseverança.
Uma igreja em que as últimas obras eram melhores do que as primeiras. O tempo passou, a igreja parece que ela desenvolveu, não é? E Jesus então se apresenta dizendo: conheço as obras que vocês realizam, e essas coisas diz o Filho de Deus, que tem olhos como chamas de fogo, pés semelhantes ao bronze polido. Conheço as obras que você realiza, o seu amor, a sua fé, o seu serviço, a sua perseverança e as suas últimas obras mais numerosas do que as primeiras. Então ele não conhecia apenas as coisas ruins da igreja, ele conhecia também as virtudes da igreja, não é? Ele conhecia também as coisas boas que aconteciam naquela igreja. Ele conhecia e ele reconhece as coisas preciosas existentes naquela igreja. Então nós temos aqui a descrição de uma igreja atuante, trabalhadora, onde os crentes eram extremamente ocupados, envolvidos, engajados. Mas tristemente, irmãos, correndo o risco de fazer concessões espirituais. Então nós temos aqui o Senhor que conhece perfeitamente a sua igreja. E a segunda coisa está aí do verso 20 a 23, o perigo de uma igreja que tolera o pecado. O perigo de uma igreja que tolera o pecado. Eu não coloquei no plural os pecados, porque o texto vai explicar o que estava acontecendo aqui. A palavra do Senhor diz: tenho, porém, contra você o fato de tolerar que essa mulher, Jezabel, que se declara profetisa, não somente ensine, mas ainda seduza os meus servos a praticar a prostituição e a comer coisas sacrificadas aos ídolos. Dei-lhe tempo para que se arrependesse, porém ela não quer se arrepender da sua imoralidade. E eis que farei com que fique acamada, e trarei grande tribulação aos que com ela adulteraram, caso não se arrependam das obras que ela incita. Matarei os seus filhos, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda mentes e corações, e retribuirei a cada um de você segundo as suas obras. Tenho, porém, contra ti o tolerares que essa mulher Jezabel. Antes de Jesus reprovar a falsa profetisa, ele reprova a igreja. Cadê a liderança da igreja? Cadê os presbíteros da igreja? Cadê as autoridades da igreja? Cadê aquela palavra de Paulo aos presbíteros de Éfeso, dizendo: cuidado, meus irmãos, no meio de vocês mesmos vão levantar pessoas ensinando coisas perversas para desviar os santos do seu caminho. Vocês precisam estar atentos a essas realidades. Jesus traz aqui uma palavra de exortação à sua igreja que estava se descuidando, que não estava repreendendo. Não é fácil lidar com coisas dessa natureza. Não é fácil você ter talvez uma liderança, uma pessoa influente dentro de um ambiente religioso que tem o poder de catalisar, de mobilizar várias pessoas. E como é que você repreende essa pessoa? Ele vai arrastar vários atrás de si. Não é assim quando acontecem as divisões? A pessoa é repreendida, não se arrepende dos seus pecados, sai da igreja e leva muitos com ele. Aqui é um exemplo típico, clássico, de uma pessoa que não quer se arrepender, e Deus chama a igreja a tomar uma posição, chama a igreja a tomar uma postura, chama a igreja a exortar os seus membros, chama a igreja a não se descuidar da vida espiritual. A igreja, meus irmãos, estava sendo tolerante para com uma falsa profetisa, alguém que estava usando a palavra de Deus, mas não da maneira devida. Nós precisamos ter cuidado, porque nós achamos que todo mundo que fala de Deus é de Deus. Nós somos um país religioso, e a religião, irmãos, ela é uma característica, uma evidência de que nós somos de Deus, no sentido de que nós fomos criados por Ele. Por isso que nós temos essa vocação natural para a gente cultuar, para a gente adorar, porque isso veio de Deus. Mas o pecado desviou, ou nos desviou da verdadeira adoração. E a gente passa então, ou deixa de adorar o Deus vivo e verdadeiro, e a gente então adora tantas outras coisas. Não é? Então, o Senhor vem àquela igreja. Um versículo que descreve as virtudes. Mas nós temos também, meus irmãos, exortações sérias a respeito da relativização. Uma igreja que estava sendo tolerante para com o falso mestre, provavelmente uma mulher, descrita como Jezabel. E qual era o pecado deles? A tolerância. Uma palavra tão usada hoje. A virtude hoje é ser tolerante.
E a gente lá vai enveredando por um caminho que daqui a pouco eu quero saber quem é que vai nos defender. Quando eu falo nos defender, defender os homens, porque daqui a pouco nós não vamos poder falar mais nada. Não estou justificando determinadas falas. Não estou minimizando o fato de sermos uma sociedade com problemas sérios. Eu já falei que o problema hoje não é o feminismo. O problema hoje é nós não sabermos o nosso papel como homens. Aí que está o grande problema. Então, quando a gente não cumpre com aquilo que Cristo nos ensina, com aquilo que a palavra de Deus nos ensina, a gente tem problemas. Mas estamos nos tornando uma sociedade louca. Isso aqui está virando um hospício. Tudo que se fala gera uma repercussão absurda. As coisas estão ficando muito estranhas nesse país e a gente vai criando leis, que daqui a pouco, para respirar, você vai ter que ter uma lei. Como respirar? Quantas vezes você vai ter que respirar por dia? Vamos economizar o oxigênio? Estamos consumindo demais? Não sei aonde que a gente vai parar. Mas veja, meus irmãos, tolerância. Exatamente o que nossa cultura pós-moderna tanto valoriza. Países como o Canadá, por exemplo, já proibiu a leitura de determinadas passagens bíblicas, porque podem ser vistas como discurso de ódio. Então vejam vocês como que as coisas lá vão ficando tão tensas. Então aqueles sindicatos comerciais da cidade faziam as suas exigências, não é? E se as pessoas não participassem daqueles rituais, a comida antes de ser oferecida, como acontecia em Corinto, elas eram sacrificadas, elas eram oferecidas àquelas divindades locais daquela região. E os comerciantes, eles precisavam participar, eles precisavam dar lá o seu vestinho. Eu estive aqui, eu participei, senão isso trazia consequências terríveis para a vida deles. E o Senhor, então, se apresenta e exorta a sua igreja, mas Ele usa de misericórdia, meus irmãos, para com essa mulher. A Bíblia diz, eu dei-lhe tempo para que se arrependesse, está aí no verso 21, porém ela não quer se arrepender da sua imoralidade. Eu já disse que essa expressão imoralidade, ela não precisa ser necessariamente literal, porneia, né? Mas ela estava muito associada às adorações, e isso era visto como um ato imoral também diante de Deus. Mas não pode ser descartado também essa possibilidade, porque isso acontecia naquela cultura, lamentavelmente. E aí vem as consequências, né? O verso 22, eis que farei com que ela fique acamada, e trarei grande tribulação aos que com ela adulteraram, caso não se arrependam das obras que ela incita. Aí há quem diga que o Deus do Novo Testamento ele é mais moderado. Há quem diga que o Deus do Novo Testamento é paz e amor. Há quem diga que o Deus do Novo Testamento, mas nem de longe é o Deus do Antigo Testamento. Mas não é por causa disso aqui não. Porque no Antigo Testamento você não tem ninguém que padeceu, que morreu sem pecado. Lembra do texto de 1 Coríntios 10 que nós lemos? Todos que morreram no deserto foi porque pecaram contra Deus. Deus não foi injusto com eles. Mas Deus direcionou toda a sua ira na vida de uma pessoa que nunca transgrediu uma ordem sequer de Deus. E foi no seu próprio filho. Então não venha e não aceite esse discurso. Pastor, parece que o Deus do Novo Testamento ele é mais tolerante. Não é. Porque no Antigo Testamento não teve um justo que morreu. Não teve um homem que morreu sem pecado. Não teve uma pessoa que não transgrediu a ordem de Deus, a lei de Deus, quebrou a aliança de Deus. Mas no Novo Testamento Deus lança toda a sua ira naquele que nunca pecou, naquele que amou o Pai acima de todas as coisas, de todo o seu coração, de todo o seu entendimento, com todas as suas forças, foi Cristo. E Jesus chama essa mulher ao arrependimento, chama aqueles que estavam se envolvendo, se deixando levar por seus ensinamentos. Meus irmãos, é triste, mas não falta igreja que às vezes envereda por esse caminho, de dizer que Deus não está preocupado, de dizer que a sociedade hoje mudou, que os relacionamentos mudaram, que a gente não pode exigir das pessoas hoje o que foi exigido do passado. Não é verdade, meus irmãos.
Deus continua sendo Deus que valoriza, um Deus que preserva, um Deus que sustenta valores, e esses valores são inegociáveis diante dele, e nós não podemos relativizar a nossa fé. E aqui nós temos uma palavra de Deus que vem àquela igreja chamando a atenção para o perigo dela tolerar o pecado. Uma igreja que estava correndo um sério risco de relativizar a sua adoração, assim como Jezabel fez com o povo de Israel, seduzindo, conduzindo a uma adoração que não era prescrita na palavra de Deus. Mas uma terceira coisa nós temos aqui, o chamado à fidelidade em meio à corrupção. O verso 24 diz assim: digo, porém, aos demais. Havia um remanescente que não estava aderindo àquela ideia, àquela filosofia. E a igreja é assim, né? É Hernandes que disse uma vez, perguntaram para ele, como vai a igreja? Ele diz, a igreja vai muito bem, a igreja vai mais ou menos, a igreja vai muito mal. Então a gente pode dizer que na mesma igreja nós temos crentes que vai muito bem, nós temos crentes que vai mais ou menos, e nós temos crentes que vai muito mal espiritualmente. Na mesma igreja. Né? Então nós temos aqui este remanescente. E a Bíblia diz, digo, porém, aos demais de Tiatira, a todos aqueles que não seguem essa doutrina e que não conheceram, como eles dizem, as coisas profundas de Satanás, não porei outra carga sobre vocês, tão somente conserve o que vocês têm até que eu venha. Então Deus aqui chama a sua igreja para que ela permanecesse firme, para que ela não negociasse as suas convicções, para que ela não negociasse a sua fé. E olha, irmãos, que aqui a coisa estava num contexto tenso demais, porque quando mexe no nosso bolso é muito complicado. Quando a gente está impossibilitado de trabalhar, e no caso daqueles irmãos, de comprar ou vender, não é fácil. É tenso. A família pressiona. Como assim? Você vai perder esse emprego porque você é crente? Você vai lá, aceita, negocia, só aparece, não precisa comer a carne, não. Não é? Mas no coração você está reprovando aquilo, então não tem nenhum problema você estar lá. Ou seja, vários argumentos poderiam ser usados aqui para que eles pudessem se envolver com aquelas coisas, mas aqui Jesus chama ou se direciona à parte daqueles irmãos que estavam firmes, que entendiam que aquelas coisas não deveriam ser praticadas. Permaneçam firmes, não relativizem, não negociem. E às vezes, meus irmãos, aqui vai ser a minoria mesmo. Vai ser a minoria mesmo. Somos o país das multidões, estádios cada vez mais lotados, não é? Mas corremos o risco de sermos, ou de abraçarmos um cristianismo secularizado. Um cristianismo que nos leva para o céu, mas que não muda o nosso coração. E um cristianismo que não muda o nosso coração também não leva para o céu. Irmãos, talvez a maior ameaça nossa hoje, talvez seja essa. Da gente olhar e achar que está tudo maravilhoso, mas a gente não vê a transformação de vida, a transformação na vida. Talvez esse seja o grande perigo, porque depois o que vai sobrar disso? O que vai restar de tudo isso? E Deus aqui resolve, irmãos, agir. E vocês viram no verso anterior, lembra de Ananias e Safira? Por que aquele casal precisou morrer? Para que a igreja pudesse entender o seguinte: cuidado, gente, não se brinca com o pecado. Lembra do que aconteceu com a igreja de Corinto, que vários haviam morrido porque eles não estavam levando a Santa Ceia a sério? Irmãos, às vezes nós podemos sim, nem toda enfermidade é consequência do pecado, mas a doença que é resultado de pecado, sim. Deus trata, irmãos, para que a gente entenda que a gente não pode brincar. Nós não podemos esquecer de um atributo de Deus, Ele é amor. Mas Ele nunca deixou de ser santo, santo e santo. E se tem algo que a igreja não pode perder jamais de vista, é o temor a Deus. Porque no dia que nós perdermos o temor a Deus, no dia que nós deixarmos de
atentar para o fato de que nós estamos diante daquele que tem olhos como chamas de fogo e tem os pés como de um bronze polido, que é o justo juiz. Não vai restar nada, irmãos. Mas a bondade de Deus vem e exorta aquela igreja, vai também àqueles irmãos, aos jovens, aos adolescentes, aos casados, aos solteiros, aos viúvos. Não tem a ver com o perfil, mas se direciona à igreja falando: permaneçam firmes. Deus valoriza isso. Deus se importa com isso, de saber que nós não estamos negociando a nossa fé, não saber que nós não estamos relativizando a nossa fé. E Ele os encoraja dizendo: permaneçam até que eu venha. Ficam firmes. Desanime não. Para terminar, a promessa aos que permanecem firmes. Ao vencedor que guardar até o fim. Nós não somos salvos pelas obras, tá certo, irmãos? Somos salvos pela graça. Mas Deus nos chama a perseverar, nós temos responsabilidade nesse processo. Ao vencedor que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações. Aquilo que acontece no Salmo 2, onde o Filho de Deus pede ao Pai e Ele vai lhe dar as nações por herança, Jesus está dizendo: vocês vão governar comigo, vocês vão reinar comigo. É isso que Ele está prometendo àquela igreja. Vocês que, de repente, estão sendo subjugados hoje pelo Império Romano, mas vocês vão reinar sobre as nações. E com um cetro de ferro as governará e as reduzirá a pedaços, como se fossem objetos de barro. Assim como também eu recebi a autoridade de meu Pai, disse Ele, e eu lhe darei ainda a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Veja, meus irmãos, a autoridade. A autoridade que Jesus recebeu no cumprimento do Salmo 2 é agora entendida como autoridade exercida por um rei na proteção de seus súditos ao derrotar os seus inimigos. E os cristãos recebem a promessa de poder sobre os seus adversários. Sabe por que tem que ter o juízo final? Nós temos hoje mais de inúmeras nações que perseguem os cristãos. Nós temos aqui na América do Sul um país, que é a Colômbia. Ela está entre os 50 países que mais perseguem cristãos no mundo. Gente que está morrendo, gente que está padecendo, gente que está lidando com situações muito difíceis porque não podem viver a sua fé. E Jesus está prometendo a estes que sofrem, a estes que perseveram em situações tão difíceis, diz: vai chegar o tempo em que vocês não serão subjugados. Eu vou virar esse jogo. É vocês que vão julgar. Que coisa, irmãos, que promessa de encorajamento para aquela igreja. Mas olha que coisa bonita, ele diz: mas não apenas isso, eu vou dar ainda algo mais. E o que é esse algo mais? Eu lhes darei a estrela da manhã. O que é a estrela da manhã? O que seria isso? Não é? Se você ler em Apocalipse 22:16, a Bíblia vai nos informar que o próprio Cristo, Ele é a estrela da manhã. Você sabe o que Jesus está dizendo para essa igreja? Que a recompensa que Ele vai dar para aqueles que perseverarem até o fim, sabe qual que é? É Ele mesmo. É comunhão plena com Ele. É comunhão profunda com Ele. E lógico que isso estabelecia também uma conexão com a cultura daqueles dias. Sabe por quê? Porque os romanos, ou os imperadores romanos, reivindicavam ser a estrela da manhã, né? Por acharem que eram descendentes de Vênus. Eles entendiam isso. E essa estrela era um símbolo de vitória e de soberania. Por isso, os generais romanos construíram templos em honra a Vênus, porque eles achavam mesmo que eram essas pessoas. E os exércitos de César tinham o seu sinal inscrito nos seus emblemas, e Cristo aqui se revela como sendo o verdadeiro governante do mundo, a verdadeira autoridade acima de todos os embusteiros humanos, até mesmo daqueles adoradores da cidade de Tiatira. Eu sou a estrela da manhã, eu sou o que de fato governa as nações. Para terminar, irmãos, e não me alongar mais, teremos a participação das nossas crianças ainda. O que a gente aprende com isso? Primeiro, irmãos, Cristo vê o que ninguém vê.
Veja, Ele sonda a mente e coração, Ele conhece nossas motivações e não existe pecado oculto diante dEle. Ele me conhece e Ele conhece você. Ele é aquele que tudo vê. Que isso possa trazer temor. E eu lhe pergunto, o que há em sua vida que está oculto aos olhos humanos, mas que está posto ou exposto diante de Cristo? O quê? Segunda coisa, tolerar o pecado é tão grave quanto praticá-lo. Tolerar o pecado é tão grave quanto praticá-lo. A igreja foi repreendida por permitir, não apenas por cometer. Então devemos tomar cuidado com isso. Cuidado com relativizar o pecado, cuidado com teologias confortáveis. Eu vou para aquela igreja porque ali é tranquilo, ali tudo pode. Cuidado com essa teologia confortável. Terceira coisa, não negocie a sua fidelidade a Deus por benefícios, pressão econômica, pressão social, às vezes uma dificuldade no trabalho, as questões culturais, uma aceitação social. Não negocie a sua fidelidade a Deus por nada. Penúltimo, permaneça firme, mesmo se você for a minoria. Não importa, sempre haverá um remanescente. Você está numa universidade, não são todos descrentes, não. Tem crente ali, tem professores crentes ali, tem jovens que temem a Deus ali. Junte-se a eles, une-se a eles. E se não tiver ninguém, que seja você o pioneiro a chamar pessoas a uma reflexão bíblica, a chamar pessoas para orar, compartilhar a sua fé. Termino dizendo que Cristo, meus irmãos, é a nossa maior recompensa. Se tem algo que deveria nos encantar é saber que Jesus é a nossa estrela da manhã. Ele diz, eu vou dar a mim mesmo a vocês. Eu sou a estrela da manhã, não é? Então, isso deveria encher o nosso coração de alegria e de júbilo. Cristo promete autoridade, Cristo promete participação no seu reino. Contudo, a maior recompensa não é algo. A maior recompensa dos crentes é o próprio Cristo, pois Ele é a estrela da manhã. Lembra o que Paulo diz? Eu termino. Para mim seria maravilhoso morrer e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Vamos orar? Senhor, te rendemos graças. Tu és a nossa estrela da manhã. Cordeiro Santo que nos trouxe a paz. Glórias ao teu nome, Senhor, por este sacrifício tão precioso. Muito obrigado pela existência da tua igreja. Obrigado, Senhor, porque a tua palavra diz que o Senhor se entregou por ela para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Ela ainda tem defeito. Ela ainda está no processo, ó Deus, de purificação, de transformação, mas a cada domingo o Senhor coloca uma pedrinha. A cada dia o Senhor a enfeita, o Senhor a adorna. E o Senhor tem feito isso conosco. A cada domingo, Senhor, nós aprendemos como ser igreja, como ser gente neste mundo. Muito obrigado, Deus, por esse trabalhar contínuo da tua graça na vida da tua igreja, preparando-a para este grande dia, este grande encontro. Deus amado, em nome de Jesus, eu te peço que o Senhor não permita que a nossa fé, os valores do teu reino sejam relativizados. Oramos por fidelidade, oramos por santidade, oramos por temor, oramos por comprometimento, oramos sobretudo, Deus, por este amor que nós devemos ter para com o Senhor, de te amar acima de todas as coisas. Abençoe a tua igreja, assim oramos agradecidos no nome de Jesus. Amém.